pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o tema de hoje é sobre a simbologia oculta do Maranhão. Estamos aqui hoje com Eduardo Nunes de Carvalho para abordar os aspectos meta-históricos contidos nas armas, bandeiras e brasão do estado do Maranhão e da capital São Luís. Mas antes de falar sobre esse tema interessante, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmude.com.br. Olá, Eduardo, uma honra enorme estar contigo. Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Gratidão profunda, porque com o Eduardo é sempre assim, muito conhecimento, muita cultura e muita espiritualidade. Na bandeira do Maranhão, nós vemos 3 faixas, preto, vermelho e branco. O que elas representam? Elas representam os ramos raciais que constituíram o Maranhão, ou seja, a contribuição europeia, faixa branca, a contribuição dos nativos da América, a faixa vermelha, e a contribuição africana, a faixa preta. E qual a importância de se ter uma estrela no pavilhão que representa a integração do Estado, a República, e o que isso significa sob o ponto de vista esotérico? Bom, a gente vê na bandeira, né, no alto, num fundo azul índigo, a estrela que representa a CRAB, a estrela do Maranhão, dentro da bandeira do Brasil. Então, ou seja, ela está integrada à bandeira brasileira, e isso é uma maneira de dizer o seguinte: eu, Estado do Maranhão, faço parte da República Federativa do Brasil e estou de acordo com os seus ideais, a democracia, ideal da liberdade, igualdade e fraternidade, o ideal da inclusão social, o ideal do desenvolvimento, o ideal da ordem e progresso. Esotericamente falando, isso também significa que tudo aquilo que tem de oculto na bandeira do Brasil, como o globo azul, como símbolo de proteção, como o país do futuro, tão preconizado por vários pensadores, né, está sendo carregado, trasladado para a bandeira do Maranhão. Então, o Maranhão ele se nutre simbolicamente do que tem na bandeira do Brasil via essa janela de entrada que é a estrela, a CRAB, a estrela que ela... O Maranhão é a primeira estrela na constelação de Escorpião na bandeira do Brasil, né? O nome da estrela da constelação de Escorpião é a CRAB, né? Olha que interessante. No brasão do Maranhão, o que mais lhe chamou a atenção? Quando a gente vê no brasão do Maranhão, ela é rodeado de faixas douradas, que quer dizer que é uma capital de estado, quer dizer que ela é o estado do Maranhão, quer dizer que é um estado importante, né? Ele tem verde e amarelo. Então, novamente, aquela ideia de integração aos símbolos, às armas brasileiras, né? E ele tem um símbolo, uma representação do estado, da bandeira menor, né? E um símbolo de letras. Aquele símbolo de letras é um símbolo também conhecido como símbolo da Universidade Federal do Maranhão, tem a sua semelhança, né? E é exatamente isso que quer se enfatizar: a educação, as letras, a conquista pela letra, pela palavra, e não pela guerra, e não pelas medidas desajustadas. Eu preciso conquistar, construir meu povo pela letra, pela educação e pela ação de sabedoria, a gente transforma a realidade do Maranhão, né? Olha que maravilha, hein? Que mensagem linda, né, gente? Através do conhecimento, do autoconhecimento, da cultura que nós vamos mudar o nosso país e o planeta. Por que a bandeira de São Luís é de fundo ouro amarelo? O amarelo representa a riqueza, representa algo de valiosíssimo. É uma cor também da inteligência espiritual e, de certa forma, é uma cor que se traduz em desígnios que a gente queira que sejam mantidos ou sejam evocados a todo momento, né? Então, esse amarelo na bandeira de São Luís,
ele tem um pouco disso, de as glórias do passado, São Luís que teve um passado realmente interessante, que merece muitos estudos, que ele vibre no futuro. No presente, óbvio, e no futuro. Né? Do seu ponto de vista, qual é a mensagem principal dessa bandeira para o nosso país, para o Brasil? A bandeira é um símbolo vivo, né? E olha que interessante. O Souza Andrade foi o poeta que idealizou a bandeira do Estado do Maranhão. Quando ele colocou aquelas faixas preto, vermelho e branco, ele estava baseado na mentalidade do Karl von Martius, que foi um austríaco que veio morar no Brasil e percebeu que a mescla racial no Brasil, a miscigenação, é uma espécie de identidade nacional, né? E hoje, se você olhar a bandeira, você vê a proporção 4 nonos de branco, então 44% branco, 3 nonos vermelho, 3 nonos, e 2 nonos para o vermelho e 3 nonos para o preto. Então a gente vê uma proporção populacional que hoje com os dados do IBGE já mostra que isso mudou. Olha que interessante. Mostra que eu já não tenho 22% de índios, também não tenho de amarelos, mas eu tenho o que? Quase 50%, talvez 52% de raça morena, raça mesclada. Espiritualmente, qual é a mensagem desta bandeira para o povo maranhense e para o povo brasileiro? Acho que tal como ocorre no macrocosmo, ocorre no microcosmos. Claro. Então, o que nós fazemos materialmente aqui, se nós traduzimos legal essa preocupação em educação e tolerância com as pessoas, isso também se reflete no espiritual e faz vibrar em outros planos. Então, acho que essa é a mensagem espiritual que você pode depreender, ou seja, ética e valores cívicos também é uma maneira de exercer o cristianismo. Nossa, que interessante, né, Eduardo? E Souza Andrade, fala um pouquinho mais sobre Souza Andrade, ele foi um poeta, ele morou nos Estados Unidos, então, de certa forma, ele trouxe a ideia das faixas, inspirado na bandeira dos Estados Unidos. Ele era um idealista e ele foi praticamente um anunciador da poesia moderna. João Batista da poesia moderna, um anunciador. Ele escreveu Goeza e em alguns dos escritos proféticos dele, ele comentou, olha, eu vou escrever algo que só daqui a 50 anos virá a ser compreendido. E foi exatamente o que aconteceu. A obra dele foi descoberta nos anos 60 e dessa descoberta se percebeu, né, que o Souza Andrade era o cara que idealizou a poesia moderna brasileira. Olha que maravilha, né? Bom, gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Kátia de Gaia. Estamos de volta com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para que você conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Voltamos aqui com esta conversa interessante com o nosso querido pesquisador Eduardo. Muito bom. Bem, falar do Maranhão é uma riqueza, né? Uma cultura maravilhosa que nós temos também no nosso Brasil, Sem não é dúvida. mesmo? Eu quero te fazer uma pergunta bem interessante. Por que as 7 estrelas espalhadas no fundo azul celeste no brasão de São Luís? O que são elas? Bom, o brasão de São Luís, desde que eu cheguei em viagem a essa maravilhosa cidade, eu já fiquei encantado, porque é bem bonito esteticamente falando, né? Essas 7 estrelas, elas correspondem às Pleiades. As Pleiades, ela tem correlação com o centro do universo, ela tem correlação, assim, astrologicamente falando, de como o mundo foi criado, ela guarda essa memória de certa forma, como o mundo é conduzido, né? Mas a simbologia das Pleiades no brasão do Maranhão, ela tem uma outra ideia, além desta, esotericamente falando,
ela tem a ideia da sociedade das Pleiades que existiam na Grécia. E o que aconteceu? São Luís do Maranhão ela passou por uma efervescência cultural impressionante, assim, de vários intelectuais foram para a Europa, estudaram, voltaram. É verdade. Especialmente a França, Portugal, a Inglaterra. E quando eles voltaram ao Brasil, voltaram a São Luís do Maranhão, eles transformaram a realidade da cidade com livros, com culturas, pegaram as lendas, os mitos e transcreveram em letras poéticas, em jornalismo, em matéria escrita, conteúdo que significou muito para o povo e para a nossa história, né? A nossa riqueza cultural. Então, cada estrela das 7 estrelas representa um dos integrantes da Sociedade das Pleiades, Sociedade Literária das Pleiades. Quem são? Gonçalves Dias, está lá, Belarmino também, Sotero dos Reis e outros mais que brilharam assim pela história do Maranhão. Que interessante. Mas antes de você falar as lendas, porque eu não vou deixar você escapar sem falar de algumas, vamos perguntar assim, na celebração de 400 anos de São Luís, muito se comentou o fato de ser a única capital de estado no Brasil que foi fundada por franceses em 1612. Mas no brasão tem uma outra menção, uma outra data, que é 1685. Por que esse motivo? Pois é, né? 1612, fundada por franceses. Né? Em 1685 aparece no brasão e ainda num listel vermelho. Essa foi a data em que foi enforcado o Beckmão. Beckmão ele foi um herói maranhense. Na verdade ele era português, mas veio morar no Brasil. E dos desmandos da coroa portuguesa, um deles que aconteceu foi que ela criou uma companhia que monopolizou o comércio do norte do Brasil, então sediado lá em São Luís do Maranhão. Vários acordos comerciais foram descumpridos, tanto com relação a escravos, quanto a preços negociados de exportação dos produtos e preços de importação. Então, isso gerou uma revolta popular e mostrou do que o maranhense é. Ele é um povo que luta pelos seus direitos e luta com todo o vigor possível. E mesmo assim se manteve fiel à coroa portuguesa. E essa fidelidade lhe custou caro, porque o irmão de Beckmão foi negociar na Europa a situação do que estava acontecendo em São Luís do Maranhão. Inclusive o intendente, que seria uma espécie de prefeito, foi preso pela população, pelos revoltosos, né? E aí a coroa portuguesa mandou um recado só, manda degolar o Beckmão. Então ele morreu na praça pública, é um ponto até turístico em São Luís do Maranhão, e é por isso que tem 1685 sob um fundo vermelho no brasão. O vermelho representa a morte, o sangue Com derramado? certeza, sim. Quais os sinais franceses e quais os sinais portugueses no brasão? O símbolo por excelência francês é a flor de lis. Embora seja uma simbologia sagrada muito mais antiga do que a própria França, né? Ela passou a ser o símbolo francês pela visualização de uma trindade superior e uma trindade inferior no seu desenho. Então, quando você olha no brasão de São Luís, o escudo maior, que tem as Pleiades, né? O azul celeste. Estão acompanhando aí pela imagem. Eles têm um escudete central. Esse escudete central, ele tem uma faixa cortando. Numa das faixas está o fundo verde com a flor de lis em amarelo, mostrando esse ouro, mostrando essa importância dela, né? E depois no outro canto superior tem uma cruz com escudetes de 5 quinas, as 5 chagas de Cristo, simbologia portuguesa, né? Então, ou seja, o brasão de São Luís do Maranhão faz evocação aos dois, né? Tanto aos franceses por terem inaugurado a cidade, ficou lá por 3 anos aproximadamente, e depois os portugueses, quem assumiu tudo, né? Perfeito. Por que o escudete está no topo central do escudo maior? São Luís do Maranhão, se você olhar no mapa, o Maranhão ele está relativamente na mesma posição. Então foi uma ideia criativa de quem constituiu o brasão, né? Então se você olhar o mapa do Maranhão, ele é mais ou menos assim, um triângulo descido, né? Vocês devem ver a imagem, né? E isto você trouxe pra gente. E a ilha do Maranhão está mais ou menos no centro do norte, né? Na
parte central. E o brasão procurou fazer essa representação. Bem interessante, Eduardo. E para a gente falar um pouquinho e finalizar esse tema antes das lendas, conte-nos sobre a mensagem central que se depreende da leitura das armas de São Luís e do Maranhão. Investir no futuro é investir em educação, é investir no jovem. Então, quem idealizou as armas, tanto a bandeira como o brasão, procurou dar essa mensagem de fundo. Então, essa é a nossa mensagem. Continuamos investindo em educação, continuamos investindo em nossa juventude, nas crianças, que esse é o caminho para um futuro brilhante e para que a riqueza, o esplendor que São Luís teve em sua história se reflita quadruplicado no futuro. Bem interessante isso. Mas eu gostaria que você contasse uma das lendas, porque é um dos berços culturais do Brasil, sem dúvida, é o Maranhão. Conte uma lenda bem interessante, vai, a sua preferida. Nossa, são várias, mas tem a lenda da serpente que está circundando a ilha de São Luís, que quando ela completar seu ciclo e morder o rabo é uma indicação de fim do mundo, ou na minha interpretação, há uma correlação forte com a lenda do Ouroboros, a lenda europeia do Ouroboros, e portanto quando a cobra morde o rabo, ela completa um ciclo para iniciar um novo ciclo, você passar de patamar. Interessante, Eduardo, porque uma bandeira às vezes tem muito a ver com a outra. Por exemplo, a bandeira paulista tem algo a ver com a bandeira do Maranhão, né? Devido às faixas. Tudo a ver. Tudo a ver, porque a ideia das faixas da bandeira do Estado de São Paulo é rigorosamente a mesma da do Estado do Maranhão. Preto e branco, mescla racial no Estado de São Paulo. Preto, branco, vermelho, mescla racial, miscigenação no Maranhão. Os dois têm a mesma simbologia. Bem interessante sobre essa bandeira, né? As duas, aliás. Mas para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, conhecer outras pesquisas, deixe os contatos, por favor. Bom, meu e-mail é encarvalho@ig.com.br e a instituição que eu estudo e obtenho bastante informações é a Eubiose. Você pode saber mais pelo site www.eubiose.org.br. E esses seus estudos é um interesse pessoal, é a sua pesquisa pessoal sobre as bandeiras? São coisas que vão convergindo, né? E a gente encontra um meio de ler os sinais, né? E as bandeiras, ela é uma maneira de ler os sinais. Bem, parabéns, muito obrigada. E nós já voltamos após um rápido intervalo. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Porque aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. E no próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes, como o de hoje. Eduardo, gratidão. Gratidão, Eduardo. Obrigado. Uma honra Obrigado. estar sempre contigo aqui.